Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós temos a poesia que também é imagem. Então, observe, isso é uma poesia, o título dela é Infinito. Olha, infinito. Tá? Então, foram usadas todas as letras da palavra infinito nesses formatos, observe aí. Infinito é um poema do poeta pernambucano Pedro Xisto, de 1901 a 1987. Após o modernismo, um grupo influenciado pelas artes visuais e gráficas resolveu retomar e levar ainda mais adiante as ideias dos poetas modernistas. Assim como os modernistas, esse grupo de poetas, chamado concretista, também recusou a poesia tradicional. Em seus poemas chamados concretos, os concretistas utilizam as formas, as cores e a decomposição e a montagem das palavras, obtendo diferentes efeitos visuais. O aproveitamento dos espaços, a valorização do conteúdo sonoro e visual das palavras, as possibilidades de diversas leituras por meio de diferentes pontos de vista e a não utilização de estrofes e versos em suas poesias são mais algumas características do concretismo. Então, nós temos aqui ao lado, olha, na pintura, os concretistas criaram obras como esta tela do paulista Hércules Barsotti, de 1914 a 2010. Olha, essa é uma pintura, né? Aqui, uma poesia. Outro exemplo de poema concreto que utilizou a ideia e o símbolo matemático do infinito é o do carioca Ronaldo Azeredo, de 1937 a 2006. Olha lá. Ó, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Esse é o símbolo do infinito, tá? Atividades. 1. No poema Infinito, o poeta Pedro Xisto escolheu uma única palavra para compor seu poema. Ele utilizou os fragmentos dessa palavra, que foram dispostos, formando uma composição geométrica. Letra A. Além do título, quantas vezes o autor utiliza a palavra completa em seu poema? Olhem lá no poema do infinito, quantas vezes que ele utilizou a palavra infinito completinha, tá? Letra B. Além da palavra título, que outra palavra aparece em seu poema? Né? Além do infinito, qual outra palavra que aparece? Vamos olhar lá. Então, nós temos infinito, mas temos também finito, tá? Infinito, finito. Então, na letra C, qual a relação entre a palavra título e essa outra palavra? O título é infinito, né? A palavra que a gente colocou aqui na B é finito. Qual que é a relação entre as duas? Então, as duas são antônimos. Lembra que são antônimos? São palavras contrárias. Então, finito é contrário de infinito. Então, qual é a relação? São antônimos. Letra D. Quais figuras geométricas são formadas no poema? Olha lá no poema, são formadas duas figuras geométricas. Que figura que é aquela lá? Escreve aqui. Letra E. Qual é a letra compartilhada por essas figuras geométricas? Que letra que aparece lá para compartilhar com todas as palavras do poema, né? Observe no poema. Questão 2. O poema concreto ao lado foi escrito pelo poeta carioca José Lino Grunwald em 1931 a 2000. Então, vamos lê-lo. Olha, toda regra tem exceção. Esta regra tem exceção. Nem toda regra tem exceção.
Nem esta regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Esta regra tem exceção. Letra A. Escreva as palavras utilizadas pelo autor no poema. Então, quais as palavras ele usou? Ele usou toda regra tem exceção, esta, nem, e só, tá? Depois o resto foi todas repetidas, tá bom? Então, foram essas, escrevam aí. B. O poema é formado por 6 frases. Escreva as palavras comuns a essas frases. Quais são as palavras comuns? Que tem em todas. A palavra regra e toda e exceção, né? Que tem em todas as frases. Letra C. Retire do texto e escreva uma frase afirmativa, que está afirmando algo. Então, vamos escrever: toda regra tem exceção. Essa é uma frase afirmativa, tá? Essa aqui também, ó. Esta regra tem exceção. Também é uma frase afirmativa. Pode escolher uma das duas. Letra D. Retire do texto e escreva a frase negativa correspondente à frase do item C. Então, uma negativa, aqui, ó. Nem toda regra tem exceção. Vocês podem escolher essa aqui, tá bom? Ou nem esta regra tem exceção. Qualquer uma das duas são negativas. Questão 3. Após observar a obra do poeta português Ernesto Melo e Castro, de 1932, assinale com X a alternativa que apresenta elementos sugeridos pelo poema. Então, vamos observar primeiro o poema. Olha, o poema tem as letras da palavra pêndulo. Sabem o que é um pêndulo? É um objeto que se movimenta. Então, vamos analisar. Elementos sugeridos pelo poema. É sugerido cor e emoção? Não, nem cor tem, né? Emoção, acredito que também não. É sugerido movimento e espaço? Sim, olha, mostra o movimento do pêndulo no espaço. Luz e cor também não. Ritmo e emoção também não. Ritmo até poderia, né? O ritmo do pêndulo, mas emoção não. Então, movimento e espaço. Marquem aí. Boa aula.